A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos. Uma linda terça-feira, né? Estamos aqui dia 4 de outubro. Nós estamos com nossa Bíblia aberta em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Algumas características importantes em relação à fé genuína, salvífica. Ela vence o mundo, a carne e o diabo, e ela está toda colocada 100% no Senhor Jesus Cristo, dependendo do que Ele é, da presença do Espírito Santo em nós, Espírito vivificante, da obra consumada por Jesus na cruz do Calvário, da palavra de Deus, que é a verdade, do grande amor de Deus que enviou Jesus Cristo, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Essa fé genuína tem algumas características que nós precisamos ver. Ela tem umas características maravilhosas. Uma que eu quero abrir aqui, Efésios. Abre a tua Bíblia junto comigo, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 11. É uma fé que não é tímida, ela é ousada, amém? Efésios 4, 11 diz assim. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz assim: E não vos comuniqueis, não sejais participantes com as obras infrutuosas, infrutíferas, inúteis das trevas. Belial quer dizer sem poder, sem fruto, sem galardão. Não participeis das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai. Se você for um agente secreto de Jesus, você vai viver tranquilamente, não é? Você tem uma fé religiosa, então tem fé para ir para o céu, né? Mas a fé bíblica, ela se arrisca, viu? Podemos ver que eles não eram agentes secretos. Daniel não precisava orar com a janela aberta. Era só orar com a janela fechada, né? Mas ele falou, não, eu não vou retroceder. Eu vou mostrar a todos no Deus que eu creio. Vou expor isso nas mídias sociais. Vou expor e vou correr o risco de ser preso e morto. Ele foi para a cova dos leões porque não teve medo de mostrar a sua fé ao mundo inteiro. Somos a luz do mundo, não um sal sem sabor. Não estamos escondidos, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não temos medo de ser presos ou mortos por nossa fé. Quem tem medo de ser preso ou morto por sua fé não é digno. Jesus diz, aquele que tiver vergonha de mim, eu terei vergonha no dia do juízo. Uma fé que é um sal sem sabor, uma fé que fica em cima do muro politicamente correto, uma fé que não quer ofender ninguém, né? Que não chama pecado de pecado. Aqui em João, no capítulo 7, versículo 7, Jesus disse, olha, o mundo não odeia vocês, ele odeia a mim, porque eu testifico que a obra deles é pecado. O evangelho que não acusa o pecado, ele é politicamente agradável, né? O evangelho que não ataca o pecado, não ataca o adultério, as obras malignas. Um evangelho que só fala de bênção e vitória. Todo mundo socialmente participa. Há igrejas que têm o politicamente correto no púlpito. Não ofende ninguém, né? Mas o evangelho que não ataca a carne, o evangelho que não ataca o pecado, não vale nada. O evangelho que expõe os corações, meus irmãos, vai levantar inimigos. O evangelho que chama pecado de pecado vai dividir os corações, aqueles que são pela verdade e aqueles que são contra a verdade, que são sempre maioria, né? Meus irmãos, não podemos ter medo. A fé genuína corre riscos, viu? A fé verdadeira, ela vai dizer que o mundanismo te levará ao inferno. Lá em 1 João 2,15, também Tiago 4,4, diz que a mistura com o mundanismo faz com que nós não vejamos a Deus. Com o coração sujo não vê a Deus, né? Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A palavra de Deus mostra claramente em Oséias capítulo 6, versículos 7 e 8, que quando Israel se misturava com as nações, ele perdia autoridade e visão. A primeira coisa que fizeram com Sansão quando pegaram ele foi vazar os seus olhos, amarrá-lo numa cadeia e fazer ele ficar girando em círculo como um jumento, um trabalho de um jumento.
Aqui o que nós vemos é exatamente o que o mundanismo faz. Como se o cristão ficasse morno, né? E ficasse assim... eu sou evangélico, mas torce pelo mesmo time que o mundo. Pratica as mesmas artes marciais que o mundo. Sabemos que as artes marciais têm que jurar mestres, não é? Isso é abominação ao Senhor. Quase que todas as artes marciais têm que jurar mestres mortos. São pactos, tem que bater a cabeça lá, né? Então, são violentos, né? E Deus diz para nós exercitar na piedade, né? O que tem a ver a piedade com competições. Mas não pode entender isso quem está na carne. Não, absolutamente não pode. Podemos ver então que o mundanismo, né, hoje é visto pela igreja como algo normal. Isso mostra a cegueira. O evangélico que está misturado com o mundanismo, carnalidade, com fraude, com engano. Esse evangelho aí não vai passar pelo fogo, vai chegar diante do Senhor, somente tem iniquidade no teu coração. Então, a fé genuína, ela vai chamar o mundanismo e o pecado de pecado, sem medo de ser desprezado pela maioria, de ser abandonado, não é? Como Paulo terminou a sua vida abandonado, lá em 2 Timóteo, tinha 2 ou 3 amigos. Como Jesus, que ficou só João debaixo da cruz, né? O resto tudo fugiu. Nem Lázaro, que ele citou, estava lá. Então você vai dar amor, mas você vai ser desprezado. Você quer levar o vitupério? Lá em Hebreus 13 diz para nós levarmos o vitupério fora da cidade, assim como Cristo foi crucificado fora da cidade. As pessoas querem um evangelho que eles sejam vistos na sociedade como inteligentes. Não. O evangelho ele é loucura para os gregos. E é escândalo. A cruz é escândalo para os judeus. Mas é poder de Deus para os que se salvam. Portanto, o evangelho, a fé genuína, ela vai nos levar a renunciar ao mundo, a chamar pecado de pecado, e a ter unção, consagração, jejum, uma pegada firme na consagração para expulsar demônios. Jesus não tinha brecha na sua carne, no entanto, veio o vento contrário quando ele estava no barco. Jesus não tinha brecha na sua carne, mas o diabo colocou no pináculo do templo. Então não basta vencer a carne. Você pode estar sem brecha, mas o diabo vai tentar te atacar, você tem que expulsá-lo. Não se expulsa em pensamento. Você tem que expulsar dizendo em nome de Jesus, sai. Claro que a santificação vai fechar brechas. Uma pessoa que anda no espírito e não dá lugar à carne, o diabo vai ter pouca oportunidade, mas ele vai tentar. Com certeza ele vai tentar. Porque enquanto estamos nessa carne, ele vai tentar. Então não basta vencer a carne. Isso é importante e essencial. Mas só vencer a carne não vai adiantar. Você tem que ter uma voz profética. Jesus ele andava no espírito o tempo todo, o diabo vivia tentando atacá-lo. E ele dizia, sai Satanás. Então não é só andar no espírito. Não é só expulsar demônios. Não é só vencer o mundo. Aqui nós temos essa fé que vence o mundo. Ela tem a característica de ser uma fé consagrada em oração e jejum, pegada firme, na meditação da palavra, como disse o pastor Riclavo, uma pegada firme, realmente buscando a Deus com constância, né? Muitos pastores que pregam e não oram e não têm vida com Deus, suas palavras são mortas, não tem virtude na voz, né? Porque é o tempo que a gente passa a sós com o Senhor que em público a gente vai ter unção na voz. Então é muito importante um evangelho que tenha muita consagração mesmo. E também um evangelho que tenha renúncia, né? Que chame pecado de pecado. Pastores que pregam contra o pecado e torcem para time de futebol. Pastor que prega contra o pecado e luta capoeira, né? Pastor que prega contra o pecado e acha o adultério, o segundo, terceiro casamento normal. Pastor que prega contra o pecado, mas está cheio de mentira, engano. Quer dizer, é um pecado seletivo, né? Então, quer dizer, nós precisamos compreender que tem que lidar essas 3 pontas. Nós temos 3 inimigos claros e declarados: o mundo, a carne e o diabo. Todos os 3. Tem que vencer a carne? Sim. Consagração, renúncia.
Tem que vencer o mundo? Sim. E vencer o mundo é tirar as pessoas do mundo que não querem sair do mundo. Você tem que expor o pecado, vai ter que dar a cara a tapa, vai ter que muitas vezes ser mal compreendido, mal interpretado. Você vai ter que dizer isto é pecado, e isto é do Satanás, e vai ter que levantar um monte de inimigos, perseguição, prisão, até morte. Então não adianta querer vencer o mundo caladinho. Ai, eu sou crente querido, todo mundo é fofo. Não. Para você vencer o mundo e tirar as pessoas do mundanismo, você vai ter que expor, né? A Bíblia diz só, não comuniquei com as obras das trevas, mas antes condenais. Então, a pregação do evangelho e a vida cristã genuína fora da igreja vai expor o mundanismo, e aqueles que amam mais as trevas do que a luz vão te odiar e vão te perseguir, e serão maioria. Então tem que estar disposto a ser perseguido. A Bíblia diz que todos aqueles que piamente querem fazer a vontade de Deus serão perseguidos. Então tem que ter medo de crítica, de ódio, de perseguição, de afronta, de calúnia. Se você quer uma vida sossegada, você vai ser um morno. Você quer uma vida, ai, todo mundo é meu amigo, eu sou um crente, não tenho inimigo nenhum, ai, eu tenho uma palavra agradável a todo mundo. É claro que nós não queremos desagradar ninguém, né? Colossenses capítulo 4, versículo 4 e 5, diz que a tua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo a quem responder. Nós não somos intrometidos, nem somos crentes fanáticos, nem crentes que ficam dizendo pecado, 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 pecado para todo mundo que nem um doido. Não. Mas vai haver um momento que nós vamos ter que realmente colocar e expor às claras a nossa fé. Isso não tem jeito. Não adianta ser reticente, politicamente correto, ficar em cima do muro. Há momentos em que nós vamos ter que mostrar a nossa fé, e aí nós corremos perigo de morte, de prisão, de perder amigos, de perder realmente dinheiro. Eu vou ter que fazer escolhas, né? Nesse tempo de 10 anos tirados para a graça, eu já perdi muitos amigos, perdi pessoas que financiavam essa obra, perdi muitas coisas por realmente ficar firme e dizer isto é mundanismo, e isto é pecado, e isto é carnalidade, e isto leva para o inferno. E ser inflexível. Aí vou dizer que é fanático, que é sem amor, que está julgando, né? Que é salgado. Mas na verdade o evangelho genuíno, ele tem essa característica de expor o mundanismo, de expor a carnalidade e o pecado, e de ter uma consagração para expulsar demônios, né? Para curar enfermos, para manifestar a glória de Deus com virtude. Não é blá 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 blá, não. Tem que pôr a mão e o Satanás sair, sim. E gerar um povo que renuncia, né, à carne e está pregando contra o pecado, culto após culto. Então quer dizer, o evangelho que pega em todas as pontas. E este evangelho, ele é muito raro. Geralmente alguns pastores, eles pegam leve, né, na consagração, ou pegam leve na pregação, ou pegam leve na sua vida de renúncia. Não tem uma vida secreta, né? Pregam contra o pecado, mas eles mesmos são escravos. Pregam liberdade, mas eles mesmos na surdina lá estão, né? No evangelho comercial, na masturbação, no adultério. Um monte de gente que prega, que são atores, né? Não tem virtude nenhuma. São pessoas contaminadas. Que nós possamos realmente viver nos humilhando aos pés do Senhor e ter essa fé genuína que nós vemos aí em Atos dos Apóstolos, onde eles não tinham medo de ser presos ou mortos. Esse evangelho só para ter uma vidinha abençoada, esse evangelho só para ter uma vida tranquila e sossegada. Olha, ninguém quer ter inimigos e ser perseguido, mas isso pode acontecer sim. Temos que estar preparados para isso, para morrer pelo evangelho. Então é claro que nós queremos ter uma vida sossegada, é claro que nós queremos ter amigos, é claro que nós queremos levar as pessoas para o céu, não queremos ofender ninguém, é claro. Mas nessa jornada, irmãos, é infalível. Você vai bater de frente com os filhos do diabo, você vai bater de frente com crentes cascudos que não querem se converter, que não querem largar o pecado, que vão se ofender e vão te perseguir. Não adianta. Você quer viver o evangelho, irmãos, você vai ter mais inimigos do que amigos. Se o diabo não está levantando pessoas contra você, se o diabo não está te afrontando, é porque ele está andando com você. Irmão, se você está atacando o diabo, é claro que o diabo vai tentar de todas as maneiras te difamar, te perseguir, te caluniar e levantar pessoas fracas para te odiar. No entanto, perdoe essas pessoas, ore por elas, ame, mas não concorde com as suas obras
e diga claramente: isso é pecado e leva para o inferno sim. Não tenha medo de ofender a carne de ninguém, principalmente a sua. Lute realmente para andar em santidade, sem hipocrisia, sem soberba, sem achar que você é melhor que os outros, mas na sinceridade e na simplicidade, confiando inteiramente na graça, procurando principalmente a sinceridade, porque a hipocrisia é o pior pecado, diz lá em Lucas 12:1.